Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queridos ouvintes, queremos deixar aqui para vocês o telefone para aqueles ouvintes que queiram ser sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Participando do Clube Amigos da Boa Nova, vocês estarão contribuindo com a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. O telefone é 0800 12 18 38. Repetindo, 0800 12 18 38. Participem, colaborem com o Clube Amigos da Boa Nova. Lembrando aos ouvintes que estamos terminando o livro A Faxina. Nós estamos terminando o capítulo 14 e só falta agora o capítulo 15. Nós vamos iniciar o estudo do livro O Residente, também pelo espírito Marcelo Rios e psicografia do Jair Avelar. Adquiram o livro para acompanhar com a gente. Fica bem melhor vocês comprando o livro e acompanhando o estudo com a gente, porque com isso vocês vão nos ajudar. Vocês podem se anteciparem e mandar perguntas para a gente, mandar sugestões. Vai ser muito bom. Adquiram o livro O Residente. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Ô, Jairo, Jesus nos ajude aí a mais um programa, né? Jairo, você não concorda que se eles tiverem o livro fica bem mais fácil? Quando a gente tem o livro é muito mais fácil. E interessante que o livro Residente, ele é um livro de muito conteúdo, né? De muita interação espiritual. E é muito importante, lembrando também aos nossos ouvintes que utilizando aí o e-mail, né, tanto da Rádio Boa Nova quanto aí da editora Itapuã, quando nos mandam perguntas, nós fazemos questão de responder a todas, né? Então, às vezes, lendo o livro e tendo alguma dúvida ou tendo alguma curiosidade, né? Nos mande as perguntas, faça essa interação conosco, né? Porque para nós também é muito importante, né? Então, eu acho que tendo o livro é muito melhor. Jair, e vou te contar uma coisa que você não sabe. Os livros da editora Itapuã estão com preços assim maravilhosos. O livro Residente, para você ter ideia, ele custa R$27, já. É um preço muito bom, acessível, né? Acessível. É muito acessível. Tá mais barato do que uma ida no shopping. Verdade. Se você vai tomar um lanche no shopping, não fica menos de R$27, não. Justamente. Nossa, não é? Qualquer ida hoje, eu não sei... Nós falamos da realidade de Belo Horizonte, né? Do povo aqui tupiniquim, né? Qualquer ida a um shopping aqui não fica menos de R$50, né? É verdade. Né? Aliás, hoje, R$50 é alguma coisa assim, que uma saída te consome R$50, né, Sônia? É verdade. Muito difícil você não gastar menos do que isso. Isso mesmo. Ouvintes queridos, nós falávamos sobre o Marcelo Rios e ele, nesse capítulo 14, ele faz uma reflexão sobre as atividades dele no núcleo Albergue Maria de Nazaré. Ele fala da importância daquele trabalho na faxina do hospital, a importância do baldinho, né? Ele mostra para todos nós que esse trabalho fez um bem imenso para ele, porque... trouxe para ele uma asepsia íntima. Ele foi muito feliz com essa frase, dizendo essa asepsia íntima, porque a gente vive preocupado com isto. Engraçado que eu li um estudo outro dia, que nós temos grandes preocupações com os estudos. É verdade, temos que ter, sim, essa preocupação com o estudo, com o conhecimento, mas... temos que perceber também que temos que transformar aquilo que nós estudamos em matéria para fazermos essa asepsia íntima, como o Marcelo fez, né? Estudar é muito importante, mas o estudo torna-se muito mais importante quando nós passamos da letra para viver a letra. Não é isso, Jair? É verdade, né? O estudo ele é muito importante. Voltando à questão do residente, né? Só para deixar aqui
um alerta, né, aos nossos ouvintes. Nas páginas do Residente, vocês vão encontrar um espírito chamado Francisca Paulo de Jesus, sabe? Sim. Francisca Paulo de Jesus, ela também é conhecida como Inhá Chica, não é? Ela viveu no início do século na cidade de Baependi, Minas Gerais, não é? E Francisca Paula de Jesus, durante a sua vida, apesar de paupérrima, de miserável mesmo, ela dedicou toda a sua vida ao próximo, não é? Inclusive saía às noites, saía de dia, esmolando, pedindo, né? Mas ela não pedia para si, não é? Ela pedia para transformar os ganhos, né, em sopa para as crianças, né, para as pessoas assim, carentes e tudo. E Francisca Paula de Jesus, em Axica, né, hoje, a própria igreja, a Igreja Católica, ela reconhece os feitos de Francisca Paula de Jesus. Tanto é que deve ser, salvo engano, a primeira santa, né, a primeira brasileira. Não é? Quer dizer, então, é um espírito, não é, assim, de um altíssimo nível. E foi através de Francisca Paula de Jesus, não é, que eu fiquei conhecendo o espírito Marcelo Rios. Né? O meu primeiro contato com o espírito Marcelo Rios foi através de Francisca Paula de Jesus, que é um espírito que eu lido com ele direto e indiretamente, né, desde os 13, 14 anos de idade. Né? E é interessante porque, às vezes, o movimento fica girando em determinados espíritos e esquecem que no mundo espiritual também existem outros grandes trabalhadores, né, Sônia? Com certeza. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, Jair, quem que é esse tal de Abel Gomes? Né? Ora, pelo amor de Deus, né? Quem que é esse tal de Abel Gomes? Então, estas entidades, esses espíritos, né, eles estão nas páginas do Residente e, né, nas entrelinhas, né, os nossos leitores, o nosso público, né, eles vão tomar contato com entidades de altíssimo nível, né? Entidades que são de primeira ordem e de primeira grandeza. Sim. E entidades, entende, Sônia, que são de uma humildade que você não imagina. É isso mesmo. Ô, Jário, e por falar em humildade, o Marcelo Rios faz essa reflexão que eu gostaria de ler esse tópico aqui para o pessoal. Aquele trabalho, sempre constante, chamava-me diariamente a refletir sobre a humildade, a aprender a importância de ser asseado, zelando constantemente pela asepsia íntima, colocando-me mais pronto em minha capacidade receptiva para estar sempre resplandecente em mim mesmo. O interessante é o que ele fala agora, Jairo. A Fatina me convidava a receber e a aceitar as passadas dos meus semelhantes sobre o meu coração, agradecendo-lhe a abençoar e abençoando a marcha. Olha só, Jário, a passada que, naquele processo de limpeza, ele ia também fazendo uma limpeza íntima, inclusive com aceitação, né? Isso. Tendo a humildade de reconhecer que as dores que os outros praticavam para ele abençoava. Eu acho que esse trabalho em torno da humildade, não é? Ele é o grande trabalho que nós podemos e devemos fazer na vida. Quando nós observamos a grandeza mediúnica de Francisco Cândido Xavier, quando nós observamos a grandiosidade, não é, de um espírito chamado Emmanuel, o que nós observamos nestes dois conjuntos, né? Nós observamos que ambos se ligam pelo vínculo da humildade, não é? A grande sintonia entre Chico e Emmanuel, não é? É a humildade. Chico, ele foi, né? Todas as vezes que eu penso em Francisco Cândido Xavier, eu penso em humildade. Para mim, ele é uma referência, uma reflexão, né? Para mim, ele é uma amostra de humildade. Sim. E quando nós, né, permeamos as obras de Emmanuel, quando nós
não é? Trabalhamos, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Agenda Cristã, não é? O Pentateuco, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, né? Paulo Estevão. Quando nós olhamos estes livros, né? Nós observamos que esse instrutor chamado Emmanuel, não é? Ele, como o seu médium, não é? Eles transcendiam a humildade. Sim. Não é? Sim. Hora nenhuma, não tem nenhuma passagem da vida do Chico que mostra qualquer traço de arrogância. De arrogância. Qualquer um, mínimo, né? Uma postura, assim, linda, né? A maneira com que ele atendia as pessoas, né? A atenção. Você vê que aquele desvelo, né? Você vê que ele não tinha aquela empáfia, né? Não. Chico, ele se colocava no nível das pessoas que o buscavam. Sim. Não é? Gente, chegar ao cúmulo dele beijar a sua mão. Não é? Assim, isso... Eu fico pensando numa coisa dessa, eu falo, gente, né? E falava com ele uma coisa, ele descaracterizava aquilo no sentido da humildade. Falava com ele descaracterizava a arrogância, caracterizava a humildade. Sabe? Isso é o que torna, né? Esse médium, assim, maravilhoso e que torna o exemplo para nós, todos os médiums, né? Todos nós que trabalhamos dentro das linhas mediúnicas, não é? A gente observa que a doutrina espírita, não é? Ela é um convite a esse reentrar em nós mesmos, né? A esse descaracterizar essa prepotência que existe em nós mesmos e retrabalhar um outro ser, né? O ser da humildade. Aquele momento em que Jesus diz assim, né? O Filho do Homem não possui um lugar onde recostar a cabeça. Sim. Não é? Isso mesmo. Quer dizer, e nós temos travesseiro. Ô, Jairo, os lábios de Chico chegavam a sangrar. A sangrar. Né? Ele gostava de ter esse contato com o Não, povo. Chico gostava de povo. Eu sempre digo isso, né? A diferença de Chico é assim, que ele gostava de povo, né? Aquela calma dele, aquela atenção, aquela maneira de sentir o outro, né? Por isso, por isso é que ele é um médium inimitável, né? Inimitável, inigualável e muito provavelmente, aqui é por conta de Jairo, né? Nós vamos demorar aí mais ou menos uns 500 anos, né? Para ter um médium que chegue a 30% dele. Ô, Jairo, lembrando aqui de Chico, quando ele ia lá para Pedro Leopoldo, ao invés dele atender as pessoas lá no clube social, né? Ou num outro lugar, não, ele ia lá pro fundão de Pedro Leopoldo, Isso. no asilo que tem lá, Jairo. Um asilo praticamente esquecido até pela população, né? E ia atender as pessoas ali. E formava-se aquela fila imensa. Ele passava a noite inteira ali, mas enquanto tivesse uma pessoa, ele estava ali. E a mania de sair para a rua à noite em bando? Não é? E todo mundo seguindo, e ele, né? De minuto em minuto, um carro parava, né? E gritava, ô, Chico! Ele, oi! Né? Fazia aquele gestinho dele, né? Pessoas que, né, assim, católicos, espíritas, né? Todo mundo reverenciava aquela alma que tinha o hálito da humildade. É isso mesmo. É um exemplo de humildade. Voltando aqui, Jairo, ao Marcelo Rios, ele fala, amigo, onde estiver, agradeça sempre de coração o lugar onde a vida colocou, pois se você observar com carinho, aí também é um lugar bendito para a sua própria terapia. Onde você se encontra, aí estará também o seu baldinho. Ah, é verdade. Lembrando mais uma vez Chico Xavier, Jairo, ele
quando dele saindo de Pedro Leopoldo para Uberaba, né? Alguém perguntou alguma coisa para ele e ele respondeu, não, cada um tinha que ficar onde nasceu. Mas, como diz, não era uma vontade dele, né? Era uma imposição da vida mesmo. Eu falo que é uma imposição da vida. Mas é isso. Aí eu estava analisando sobre isso, já. Se permanecêssemos cada um no seu habitat, olha só como que o Brasil estaria bem melhor, bem melhor direcionado, assim, evoluído. Os interiores, né, ficariam ali também as mentes pensantes. Pensantes, né? É muito interessante, né? Esse convívio com as suas origens, né? Sim, e é muito importante, né, Jair? Importante isso é muito importante. Você está ali na sua origem também. Convivendo, mesmo, né, com os da sua origem. Mesmo tendo partido para outras plagas, você voltar, você faz uma introspecção e mostra também a sua humildade, né? Uma pessoa que eu acompanho e que eu acho muito interessante é aquele artista, o cantor, né? Aquele Zeca Pagodinho, né? Sim. Eu acho muito bacana a interação que ele tem com a comunidade aonde ele viveu. Lá no Xerém, né? Ou seja, ele é um homem que cresceu, ganhou o estado dele, ganhou né, o país dele, ganhou o mundo, né? Mas ele está sempre nas suas origens. Né? Eu observo muito nos CDs dele, né, a necessidade que ele tem de colocar alguns compositores com ele, né, para que o público conheça essas pessoas. Né? Sim. Eu acho isso muito importante, sabe, Sônia? É isso mesmo. Não é porque nós não somos nada sozinhos. Não é? Nós não somos nada sozinhos. Para esse programa chegar, né, até os nossos ouvintes, chegar até ao seu lar, N mãos, né, trabalham para que isso aconteça. Né? Então, nós somos uma somatória de esforços. Não é? E nós temos que entender isso, né, que todos aqueles que participam desses esforços têm o seu valor. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Quando às vezes as pessoas falam assim, psicografar, nossa, aí eu digo assim, gente, psicografar é o mais fácil, né? É o mais fácil, porque entre a psicografia e a chegada desse livro no mercado, até o nosso leitor colocar a mão no livro, quantas almas maravilhosas trabalharam nesse livro. Isso né, mesmo, Sônia? isso mesmo. Nossa, então nós, né, somos um conjunto. O bom é que nós pudéssemos colocar no livro assim, né? Equipe tal, né? Isso. Porque nós somos uma equipe. É verdade. Não somos pessoas, né? Nós não somos individualidades nesse sentido. Isso. Jairo, o Marcelo Rios, ele agora passa a relatar alguns casos que eu achei super interessantes e muito atuais. Ele fala aqui que encontrou com Orlando e Clebinho. Ele fala, bom dia, Orlando, bom dia, Vinícius e Clebinho. Sejam bem-vindos. Hoje é dia de tratamento de vocês? Eles respondem, sim, estamos marcados para hoje. Segundo consta, ficaremos internados por mais 3 semanas. E daí seremos liberados novamente até uma outra oportunidade. Clebinho, vejo que você anda bem melhor, mais sorridente, parecendo mais feliz. Sim, Marcelo, sinto muito melhor. Aquelas dores que eu vinha sentindo e que pareciam dilacerar toda a minha região abdominal parecem estar desaparecendo. Tenho falado muito com ele, irmão Marcelo, sobre essas questões. Na verdade, temos mesmo que ficar felizes por estarmos em tratamento. O pior passou. A fase das tormentas, das confusões, dos delírios macabros, já, a bem da verdade, terminada. De agora em diante, será bom recuperarmos todo o tempo perdido. Jairo, esses garotos eram fisiculturistas. Fisiculturistas, né? Isto. Usavam isso que eles chamam de bomba, né? Isto, os anabolizantes. Para moldar o corpo, né? Isto. Moldar o corpo. Anabolizantes, Isto, né? Isto. Anabolizantes. Jairo, né? é
um horror o que é usado de anabolizantes. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E né? engraçado, já que é o culto mesmo, a beleza. A beleza. Né? A beleza. E mesmo, olha, Jairo, eu fiz alguns estudos sobre anabolizantes. Esses anabolizantes, nós já ingerimos sem saber, através do hormônio espragado. Né? Isso, então, quem come carne, quem come frango, está ingerindo anabolizante. Verdade. Agora, Jairo, se você já usa anabolizante dessa forma como os meninos citados aqui, além de, ainda encarnados, trazer grandes transtornos, inclusive transtornos sexuais. Né? As atividades sexuais nesses adolescentes que usam anabolizante passam a ficar muito, muito, muito mesmo complicadas. Né? Complicadas. Agora eu fico imaginando, Jair, o seguinte. Eles desencarnaram por causa dessas bombas, né? E perderam o controle. A gente vê que, infelizmente, nas academias, algumas academias irresponsáveis, inclusive, oferecem isso para aqueles que estão fazendo esse fisiculturismo. A gente vê que esse uso desses anabolizantes vai trazer uma repercussão depois da morte, né? E também já numa próxima encarnação. Justamente. Não é? E nós temos que dizer aqui o seguinte, que se você está numa academia ou se você está lidando com um profissional qualquer, uma pessoa qualquer, que ela lhe disponibiliza isso, não é? Olha, não pense duas vezes, fale com a polícia. Isso mesmo. Não é? Isso Nós não podemos ser omissos, não. Não é? Isso mesmo. Ô, Jário, os anabolizantes ainda trazem um outro agravante, que é a pessoa ficar extremamente irritada. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos convidar aos ouvintes para acessar o site da Editora Itapuã, é www.itapuãeditora.com.br www.itapuãeditora.com.br. E aqueles que quiserem conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. Vejam lá no nosso blog, nosso lançamento, o livro A Saga de Estevão. Conheçam um pouco da história desse livro que estamos lançando. O nosso telefone é 3357-6550, 31-DDD 3357-6550. Queridos ouvintes, falávamos há pouco sobre os anabolizantes e o mal que causa aos nossos adolescentes. Falávamos aqui como os adolescentes que usam essa substância ficam irritadiços, ficam quase que até desconhecidos, porque traz um transtorno tão grande no psiquismo deles que eles passam a agredir muito. Eles passam a querer cada vez mais fazer o uso do anabolizante. Eles veem que deu uma alterada assim no bíceps, eles já querem bombar mais ainda aqueles bíceps. Verdade, né? verdade. Eles perdem o controle disso. E como eu disse antes, trazendo graves transtornos, inclusive sexuais. Então, pais, vamos olhar o que nossos filhos estão praticando nessas academias, vamos ver o que está sendo, eles estão colocando, ingerindo, para que tenham um físico mais avantajado, que eles consideram o que há, né, Jair? É verdade. O anabolizante, né, vamos dizer, essas coisas são muito perigosas, né, muito prejudiciais à saúde. Certa vez, eu tive um paciente que ele estava na iminência, né, até mesmo de um desencarne, porque ele começou a entrar num processo de falência, né, do sistema renal. Sim. Sabe? Isso com complicações hepáticas também, né, e motivadas pelo uso, né, assim, sem controle desses anabolizantes. Então, eu o recebi, né, aliás, as primeiras sessões eu estive na casa dele, né? Eu atendi no leito e fomos conversando e tudo. E eu, então, ali conversando com ele, eu fiz as minhas preces
e pedir, né, à falange, né, aos trabalhadores de Dr. Bezerra de Menezes, que se tivesse condições, que eles interferissem sobre aquela vida, aquele estado de agonia, né? E interessante, rapidamente apareceram duas entidades, né, no ambiente, e essas entidades, elas começaram a ministrar o passe nesse jovem, e a partir dali, todas as vezes que nós encontrávamos, estas duas entidades estavam presentes, né? Sim. Ministrando passes e outros tratamentos. É interessante, assim, os recursos do mundo espiritual na questão da saúde física, né? Sim. E ele foi melhorando, né? E chegou num determinado ponto, assim, aí já tinha parado de atendê-lo no leito, ele já estava mais disposto a caminhar e tudo, né? E esse, eu vou te falar a verdade, bateu nas traves, sabe? Porque foi por pouco. Esse foi por pouco, que o passaporte dele já estava na mão, viu, Sônia? Né? E acabou que depois ele largou isso, mas totalmente, Sônia. Que bom. Hoje eu vejo, né, ele passa lá, né, sempre me cumprimenta e tudo, mas franzininho. Franzininho. Ô, Jairo, murcho, né, todo, mas às vezes eu brinco com ele assim, rapaz, tá, franzininho, aí ele fala assim, mas estou bem, né, doutor, estou tranquilo. Tô vivo. Né? E tem que, né, gente, tenha o corpo que você tenha. Não, mas se quiser ter o corpo não, que você tenha. Já não é bem assim, não. A gente não é assim, não, já. Não é assim, não. Eu tenho lutado já. Ai, meu Eu tenho lutado com minhas forças. Com suas forças. Uai, mas vocês, Sônia, vocês tomam outros tipos, né, aspas, de anabolizantes, né? Por quê? É uma macarronada todo dia, é aquele lasanha, né? Lasanha todo dia, e come doce, e come bombom, e come isso, e come aquilo, né? Não tem como vocês ficar com esse corpinho igual o meu, né? O corpinho de bailarino espanhol, né? Corpinho de toureiro espanhol, né? Né? Então, também tem que fazer por onde, velho. Pois é. Né? Mas, Jairo... Não fecha a boca, quer emagrecer. Jairo, você não sabe como tem valor pra mim uma barra de chocolate. Eu sei, ué. Eu sei. Mas, Jairo, voltando aqui, tem várias formas de cuidar do físico, né? Tem. De malhar o físico, sem ter que usar esses venenos. Ontem eu falei com uma paciente assim, eu falei com ela assim, ô fulano, que bom, você tá emagrecendo, né? Tá muito bom. Ela falou assim, né? Eu falei assim, emagrecendo que eu captei assim, que ela tinha perdido 1,5 kg, mais ou menos. Né? Aí ela falou assim, pois é. Eu falei, e aí, tá se esforçando e tudo? Ela falou assim, eu tô. Mas aqueles 3 pãezinhos de manhã, eu ainda não consegui sair deles. Cadê? Tu quer emagrecer? Mas 3 pães? Eu falei com ela, mas fulano, 3! Né? Ela falou assim, mas... Eu falei, não, passa para 2 pelo menos, véio. Tá doido aí? A hora. Né? E a obesidade, né? O problema não é né? Eu nem vejo a questão assim, a problema do peso, do corpo em si, né? O grande problema da obesidade que eu vejo é o prejuízo que ela traz, né, às articulações, né? No caminhar, o prejuízo, né, que ela traz ao sistema circulatório, né? Altera a pressão e coloca a pessoa mais lenta, mais indisposta, né? Ora, gente, é tão bom ter um corpinho igual o meu, Sônia. É tão bom. Você fica mais leve para se levar, né? Você entra aqui, entra ali. Comigo, se o ladrão correr atrás de mim, ele vai custar me achar, porque eu corro. O corpo é leve. Ana, então a gente tem que fazer por onde, velho? Jairo, mas eu também estou satisfeita com o meu, não posso reclamar, não, tá? Voltando aqui, Jairo, sabe um espírito que eu amo de paixão?
Pedro Camargo Vinícius. Pedro Camargo Vinícius é Jairo. Um instrutor de primeiro nível. Pois é, quem não conhece os livros ainda do Pedro Camargo, nas né? pegadas do mestre, na seara do mestre, o mestre na educação. Já estudei muito Pedro Camargo. Também. Conheça as obras do Vinícius. É um espírito muito interessante o Vinícius. Muito mesmo. Ele fala que a vaidade da mulher é aquela vaidade boa. Tá entendendo, já? É aquela vaidade simples. Mas nós temos... Vamos ver até onde o senhor quer chegar. Vamos ouvir. Eu concordo plenamente com o Pedro. Pedrinho é uma coisa de quem sou eu para discordar, né? Quem sou eu para discordar? Mas, Jair, nós temos que ter muito cuidado com aquela outra vaidade, aquela que mata. Porque tem vaidade que mata. Tem vaidade que mata. Não é? Verdade. Tem a vaidade, igual os nossos amigos fisiculturistas que querem deixar o corpo perfeito. Jair, você já viu esses garotos? Eles fazem mais para mostrar para o outro. É uma disputa. Eu falo isso porque eu convivo com um desses garotos. Ele quer mostrar para o outro que tem o corpo sarado. Uhum. Aí usa aquelas camisetinhas bem justas, ou então quase não usam camisas. Ficam mais sem camisas. Uhum. Andam se eles estão num evento, numa festa, alguma coisa, que chegam com camisa, daí a pouco eles tiram a camisa para mostrar o corpo. Então, essas vaidades matam. Eu conversando com uma médica, né, a doutora Ana Paula Collen, ela é cirurgiã e trabalha com essas questões de redução de estômago. Sim. Né? Então, conversando, e vejo assim, uma médica extremamente criteriosa e tudo, e ela me contando assim, a quantidade de pessoas que voluntariamente, né, se predispõem a engordar só para fazer a cirurgia. Que isso, né? Quer dizer, é a lei do menor esforço, né? A lei do menor esforço. Então, é muito bacana, porque a Organização Mundial de Saúde, os médicos, né, que trabalham nesses níveis de cirurgia, né, eles têm todo um perfil, né? Tem todo um perfil, tem toda uma situação que credencia ou não credencia aquele paciente a fazer a cirurgia. Isso, tem normas, né? Tem as normas, né? Quer dizer, ora, se você, né, tem aí um processo de obesidade mórbida, né, se você tem uma obesidade, né, já incontrolável e trazendo problemas e tudo, né, existem os recursos. Mas se você pode, né, trabalhar, né, essa questão do peso, né, através de um regime seguro, isso e aquilo, não é ficar nessas bobagens de regime da lua, regime do sol, regime da água, regime da sopa, regime do jiló, do quiabo. Né, não é ficar nessa forma. É procurar um profissional, não é? Pessoas competentes, pessoas formadas responsáveis, né? Para te indicar o melhor caminho dentro daquilo. Isso, né? mesmo. Não é ficar, se você quer engordar, quer ganhar massa muscular, não é? Não fique comprando comprimidinho na mão de um e de outro, não. Né? Você pega, vai ao médico, não é? E faça a sua consulta com ele e vê com ele o que se pode fazer de uma maneira consciente, lúcida, né? Para você não entrar no mundo espiritual como suicida. Isso mesmo. Isso que o Marcelo Rios fala aqui sobre o Orlando e o Clebinho. Ele fala, estão agora estão aí resgatados como suicidas. Há muitos estão passando por sessões de desintoxicação, né? Ufa! Desmancha aí para mim. Há muitos estão passando por sessões de desintoxicação, objetivando o ponto máximo possível até atingir as condições ideais para serem guindados a novas reencarnações, para que o expurgo final sejam vividos no corpo físico. Justamente. Quanto sofrimento desnecessário, tantas questões que poderiam ser evitadas se não fosse a gama das vaidades humanas. Quanta coisa, né? Aliás, essa tal vaidade
ela é uma responsável por uma gama de sofrimentos. Né? Uma gama imensa. Uma gama imensa de sofrimentos. E olha só, gente, não é só vaidade com o corpo físico, não. Não. As vaidades intelectuais, né, Jairo? Poxa vida, é uma gama mesmo. Sim, nós temos que prestar muita atenção nessas coisas. Né? Isso mesmo. Jairo, outro caso que o Marcelo relata aqui pra gente é o da Marília. Marília, ela desencarna e está no plano espiritual andando de cadeira de rodas. Jairo, eu nunca tinha visto falar isso. Andando de cadeira de rodas. Olha só que interessante, né? Justamente. Ela desencarnou. Olha, e não é pouca gente não, viu? Né? Não é pouca gente não. Isso mesmo. Gente, nós estamos na semana na semana dos deficientes físicos, né? E a gente vê que também no mundo espiritual tem os deficientes físicos. Aliás, nós sabemos de um companheiro, né? É uma questão interessante isso. Nós sabemos de um companheiro político, né? Uhum. Que em vida ele fraudou tanto o INSS, fraudou, né? Tanto que quando ele desencarnou, ele já entrou no mundo espiritual paraplégico. Que louco! Paraplégico. Entrou no mundo espiritual paraplégico. Né? Olha a responsabilidade dessas coisas, né, Sônia? É verdade. Essa nossa irmã Marília, Jairo, ela está no plano espiritual paraplégica. Ela, me parece que participava de rachas com moto. Né? E desencarna dessa forma. E já está lá no plano espiritual há um longo tempo, não sabe que desencarnou, né? E com uma situação muito complicada. Muito. Nossa. Jairo, para ela sair dessa cadeira de rodas, o que você acha que pode acontecer? Eu acho que aí isso não acontece sem algumas reencarnações. Né? Inclusive, o Marcelo relata que ela já teve algumas encarnações em úteros infantis. Preliminares, isso. né? E que ela não tem nem noção disso, Jairo. Justamente. Nossa, que comprometimento. São isso aí, essas encarnações nesses níveis, né? Nessas meninas ainda, que os úteros infantis, né? Isso. Porque o útero ele é igual a um balão, né? Ele vai se desenvolvendo ali. E tem pessoas que têm um útero mais resistente. Então, essas encarnações, elas visam, né, um remodelamento perispiritual. Né? É uma bênção, né, para os espíritos que têm essa oportunidade. Agora, nesse caso relatado aí, eu acredito que isso aí não vai custar a essa pessoa menos de 2 encarnações. Não, tirando essas do útero infantil. Tirando essa do útero infantil. Que o Marcelo relata que ela já teve umas 2 encarnações. Justamente. Né, que não tomou nem passageiros. Isso aí é só a gestação ali, perde, né? Essas mães, assim, às vezes perde a criança com 15 dias de gravidez, né? Entendi. Perde ali com 1 mês de gravidez, aqueles abortos espontâneos, né? Sim. Mas isso é maravilhoso para o espírito que é colocado ali. Sabe? Sim. Nessa regeneração, nessa recuperação da forma. O Marcelo fala de reconstrução perispiritual. Reconstrução perispiritual. Isso é uma maravilha. Agora, eu entendo que para que isso aí chegue a um ponto, né, ideal, não vai custar a essa individualidade menos de 2 encarnações. Sim. O Marcelo relata que Marília saíra para passear com alguns amigos de moto. Nesses passeios de turma, onde a velocidade e os exageros são constantes. Não percebeu que havia bebido muito e que talvez fosse melhor largar a moto para lá e dar um tempo. Não, mas voltaram fazendo a tal roleta. E deu no que deu. Desencarnou paraplégica. Suicida. 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 Agora, nós estamos cansados de repetir aqui nesse programa, né? E não vamos nos cansar mais, né? Não, vamos botar aqui batendo na mesma tecla. De bater nessas teclas. Mas a vida, não é um evento de extrema responsabilidade. Sim. A vida física, ela é um evento de extrema responsabilidade. Todas as vezes que você ingere um copo de qualquer coisa alcoólica, todas as vezes que você ingere coisas que não são boas às estruturas perispirituais, não é? Todas as vezes que nós somos inconsequentes conosco, não é? Olha, a vida, ela responde.
Né? Por isso nós temos que andar sempre muito responsáveis. Muito responsáveis. Porque a coisa não é assim, passa a borracha e desmancha, não. Isso. Não é? Isso mesmo. Como diz aqui em Minas Gerais, né, Sônia? Escreveu, não leu, o pau comeu. Escreveu, não leu, o pau comeu. Ou seja, não teve responsabilidade, arca com as consequências. Vai ter que responder. Não é? É isso mesmo. É verdade. Jário, Marcelo nos fala da misericórdia divina, que não desampara nenhum desses, mesmo os transviados, Mesmo os transviados. que não desampara nenhuma de suas ovelhas. Dr. Bezerra diz que não existe ninguém, né, que esteja fora do alcance da misericórdia. Isso mesmo. Né? Marcelo fala que aprendeu que o Hospital Albergue Maria de Nazaré é um dos apriscos onde o pastor de nossas vidas, o peregrino Jesus Nazareno, recolhe as suas ovelhas perdidas, colocando-as sobre os seus ombros misericordiosos, conduzindo-nos à alegria do arrependimento e do reencontro pessoal. Justamente. Jário, o Marcelo agora encontra com Adelino. Adelino, nosso companheiro Adelino. Isso. Adelino é de uma dificuldade. Adelino é de uma rebeldia. O Adelino somos nós, né, Sônia? Somos. Nós somos o Adelino. O Adelino. É verdade. Ele fala, como tem andado, meu amigo? Vejo muito bem dispostos. Claro, isso é a coisa que a gente mais encontra. O Adelino responde, que nada, companheiro. Que nada, companheiro. Continuo na mesma. Que nada, companheiro. Continuo na mesma. Você olha assim e fala assim, Jesus tem poder. Jário, quantos companheiros que a gente encontra cheia de sorriso. Cheia de vida. Como vai, meu amigo? E ele fala, tô péssimo. Meu Deus, nem sei como que eu saí hoje. Jário, olha assim. Mas nós temos um amigo, Jário, também, sabe que tá cobrando da gente que nós estamos falando demais. Que nós temos que parar. Então, vamos continuar nosso assunto no próximo programa. Uma boa tarde aos queridos ouvintes, que Jesus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Boa tarde, Jário. Boa tarde aos nossos ouvintes.